Olá a todos, o meu nome é Vítor Pinheiro e hoje eu quero falar-vos sobre o que é viver no Dubai e dizer-vos algumas das razões que me levaram a vir para o Dubai, que fica no país Emirados Árabes Unidos. Para dar aqui um bocado de contexto, eu nasci em Braga, tive a maior parte da minha vida em Braga e depois fui trabalhar para Lisboa, tive cerca de 2 anos e meio em Lisboa e rapidamente percebi que viver em Lisboa não é para toda a gente apesar de estar a trabalhar em tecnologias de informação, de estar a trabalhar numa boa empresa e ao mesmo tempo assumia eu que estava a ganhar um bom salário, fez com que eu começasse a pensar na minha vida de uma perspectiva de carreira e ao mesmo tempo começar a pensar como é que eu estaria a pensar para a minha vida futura, para a minha reforma, e percebi que rapidamente em Lisboa é muito difícil fazer esse tipo de coisas. Isto fez com que eu começasse a abrir o meu horizonte. Emigrar era algo que já estava na minha cabeça, era algo que eu gostava, eu já estava a viajar recorrentemente para fora do país para prestar serviços, e emigrar pareceu o passo natural, o mais normal a fazer. Para quem não sabe, o Dubai fica situado no país Emirados Árabes Unidos, não é a capital, que a capital é Abu Dhabi, fica adjacente mesmo à Arábia Saudita e também a Oman. Nas últimas décadas o Dubai tem se situado no mundo como um sítio onde se pode vir a viver e ter uma vida algo luxuosa, que sim, é possível fazer, mas também é um sítio onde o luxo tem um preço e, como é óbvio, se queremos ter esse estilo de vida, também é preciso ter dinheiro para suportar essas condições. Começando aqui pelos motivos que me trouxeram ao Dubai, em primeiro lugar é o bom tempo. O bom tempo é algo subjetivo para muitas pessoas. Para mim, bom tempo é temperaturas entre os 25 e os 40 graus, que eu não tenho qualquer problema, mas aqui de salientar que durante os meses de verão ou de abril, final de abril e final de setembro, as temperaturas aqui no Dubai são bastante altas, no pico, seja ali para junho, julho, agosto, que são os 3 meses de maior calor, as temperaturas rondam os 45 e se calhar uma sensação por vezes pode chegar aos 50. É muito normal as pessoas passarem muito do tempo em espaços com ar-condicionado, e se calhar ir para a praia não é tanto uma opção, ou se calhar ir para a praia ao final do dia, ou dar às vezes umas caminhadas à noite, é algo que eu não me importo. Há pessoas que podem sofrer um bocado com isso, mas na restante parte do ano eu diria que as temperaturas são absolutamente incríveis, pelo menos para mim, em que temos ali entre outubro e abril que as temperaturas mínimas devem tocar se calhar os 15 graus, mas não é o normal. Eu diria que as temperaturas devem andar por volta dos 20 e os 30 graus, e se calhar os 27, 28 seja a temperatura média durante esses meses. Depois é aqui os salários mais altos. Portanto, se eu estiver a comparar com Portugal, aqui isto é um país que não tem salário mínimo, e em muitos casos as pessoas têm que trabalhar 6 dias por semana, é algo que é preciso ter em consideração. As leis laborais, sem dúvida que estão a melhorar e desde que eu estou aqui melhoraram bastante, mas em termos de salários comparados com outros países, também são salários altos para pessoas qualificadas. Eles aqui recrutam por basicamente todo o mundo, mas se calhar as nacionalidades mais predominantes é indiana, paquistanesa e filipina. Isto são se calhar as 3 nacionalidades de imigrantes que estão presentes aqui. Uma das coisas que acontece aqui é que é possível estar numa empresa a fazer exatamente o mesmo que outra pessoa ao teu lado, em que é de uma nacionalidade diferente e as pessoas estão a receber salários completamente diferentes. Isto deve-se ao facto de quando as empresas tentam ir procurar ou vão buscar talento fora do país, se eu for, por exemplo, a Portugal e oferecer um salário, vamos dizer, de 30, 40 mil euros por ano, e eu for oferecer exatamente a mesma coisa para uma pessoa que venha dos Estados Unidos, o mais natural é que a pessoa dos Estados Unidos vai dizer que não e a pessoa de Portugal se calhar pode dizer que sim. Portanto, é muito essa dinâmica na parte da contratação, e se formos olhar para países em que a mão de obra é mais barata, então quando as pessoas chegam aqui, mesmo que estejam a fazer a mesma função, podem estar a ganhar salários completamente diferentes.
Portanto, isto sem dúvida não é algo justo, é algo que acontece, mas no geral, se és uma pessoa qualificada, tens anos de experiência e trabalhaste para empresas internacionais, se vieres para aqui, tipicamente vais ganhar um bom salário. Uma coisa que é preciso ter em consideração é que o que nós ganhamos aqui no salário, e isto leva-me a outro ponto, não leva qualquer imposto. Portanto, em termos do salário e tudo o que nós recebemos, neste momento não há impostos nisso. Para o ano vai começar a haver impostos sobre as empresas, nos lucros das empresas, e isso vai ser cerca de 9%, isto muito associado pela legislação que querem implementar por todo o mundo, em que querem aumentar os impostos sobre as empresas para que estas não estejam sempre a passear e a tentar encontrar aqui os paraísos. Então aqui para o ano vou introduzir 9%. Já existia o IVA e o IVA é 5%, portanto em empresas vai ser 9%, IVA neste momento é 5%, no salário ou na parte individual não temos qualquer imposto. E isto faz com que os salários sejam mais altos. Mas uma pessoa também tem que pôr em perspectiva que os salários são mais altos porque não temos aqui, por exemplo, segurança social ou contribuições, pensão. Existem certos esquemas que te dão algum tipo de benefícios que pode ser considerado como uma pensão, mas não havendo esse sistema de segurança social, etc., não podem contar que quando se reformarem vão ter algum dinheiro. Isso não existe. Portanto, uma pessoa aqui tem que ter em consideração isso para o futuro e tem que fazer as suas poupanças para que depois possa utilizar esse dinheiro. Outro dos grandes fatores que fez com que eu viesse para aqui é que a localização geográfica do Dubai fica numa posição estratégica para pessoas que querem viajar para seja a Ásia, seja a Europa, mas se calhar no meu caso é mais para a Ásia, e é um sítio onde é muito fácil haver voos para qualquer parte do mundo. As infraestruturas de aviação são impecáveis e então, assim como o turismo há imenso, há muitos voos que podemos apanhar para ir a qualquer parte do mundo, e isso era uma das coisas mais apelativas que me trouxe aqui, inicialmente por um curto espaço de tempo. Neste momento já vou nos 4 anos, quase 4 anos, mas se calhar por causa do Covid não tive a oportunidade de viajar tanto, mas isso foi um dos grandes fatores que me trouxe até aqui. Outra das coisas é a diversidade, a multiculturalidade, é algo que eu se calhar nos últimos anos aprendi imenso sobre cultura, religião, lidar com diferentes pessoas, perceber as culturas, como é que essas pessoas lidam no seu dia-a-dia umas com as outras, com a família, e se calhar já disse no outro vídeo, mas uma coisa que eu percebi é que há certos valores que, independentemente da cor de pele, da motivação religiosa, de que nacionalidade são, há certos valores que são iguais por toda a parte, e sem dúvida que eu tenho trabalhado com pessoas e aprendido imenso com elas. Depois também queria aqui falar sobre algumas coisas que eu não sabia quando vim para aqui, mas que fiquei a saber, muito ainda na parte de diversidade, de culturas, de religião, é que efetivamente há uma aceitação e algo muito normal de pessoas imigrantes, porque os locais, assim como os chamamos, os nacionais, são apenas 10% da população atual, o resto é imigrantes. Portanto, há muita multiculturalidade aqui e isto é algo normal. A língua oficial é o inglês mesmo por causa disso, uma das línguas oficiais. E outra das coisas é que há uma aceitação efetiva de religiões. Eu, quando estava em Portugal, pensava que tinha que vir para aqui e de certa forma não podia praticar, ou se eu quisesse, a minha religião, mas isso não é de todo o caso. Há sítios onde é possível fazer isso. Falar abertamente sobre o assunto também é algo muito normal, e isto era uma coisa que eu não tinha noção. Outra das coisas tem a ver com as infraestruturas. E eu assumia que em muitos casos Portugal tinha infraestruturas muito boas. Quando vim para aqui percebi que em termos de estradas, em termos de serviços, é tudo muito grandioso, às vezes até demais. Em termos de, por exemplo, utilizar o carro, o Dubai, se calhar se eu esticar de uma ponta à outra, tem cerca de 45, 50 km, é muito grande mesmo, e se calhar temos ali um metro na zona mais central, mas se eu quiser ir de carro a qualquer lado, posso dizer que são 20, 30 minutos, portanto é
a qualidade das infraestruturas é uma coisa muito boa. Em termos de serviço de saúde, se tivermos, lá está, seguro de saúde, temos imensos hospitais, é bastante fácil marcar uma consulta e não esperar muito tempo para ser atendido, mas lá está, é preciso ter um seguro de saúde, não há saúde pública, vamos dizer assim, como existe em Portugal. Isto são tudo coisas que, pronto, não são um benefício de estar aqui, que é preciso pagar por essas coisas todas. Mas outra das coisas que eu queria falar é se calhar o comodismo. Tudo aqui tem uma aplicação, tudo é fácil, tudo é barato, ao contrário do que as pessoas pensam aqui. Os serviços, limpeza de casa, limpeza da roupa, de mandar vir comida, de mandar vir o que quer que seja, serviços para arranjar o carro, etc. E tudo é muito fácil de utilizar através de uma aplicação. Posso chamar uma pessoa para vir arranjar isto ou aquilo, e os preços não são muito altos. Isto faz com que, sem dúvida, as pessoas fiquem muito mimadas a viver aqui. Se tiverem uma qualidade de vida razoável, muito dificilmente depois saem daqui. E depois, quando eu falo também da infraestrutura, eu falo tipo das casas. As coisas, há muitas casas e prédios a serem construídos. Pelo preço que pagamos e aquilo que temos, face a Lisboa ou ao Porto, por exemplo, conseguimos ter um valor muito melhor aqui do que em Portugal. Conseguimos ter condições, apartamentos quase novos, com piscina, ginásio incluído, e o preço não é por aí além. O Dubai é um sítio que está em crescimento constante, e isso faz com que seja um sítio que dá para fazer tudo e mais alguma coisa. Acho que todos os fins de semana é possível fazer atividades completamente diferentes em zonas diferentes da cidade. Há praia, há desportos, há atividades, há montes de coisas que é possível ver, edifícios grandes, pequenos, originais, espetáculos. Por ser um sítio onde passa tanta gente e há tanto turismo, é normal que haja muita coisa para fazer durante a semana e o fim de semana. Depois leva-me também à última questão. Como é uma cidade que está em constante evolução e em muito crescimento, também há muitas multinacionais a trabalhar aqui, e isto também é muito bom em termos de carreira. Não vou dizer que isso é bom para todas as áreas, na minha área é muito bom. Tem aqui presença de grandes marcas, grandes empresas e talento global. Eu trabalho com pessoas de todo tipo de nacionalidades que vieram dos mais diversos contextos a trabalhar em empresas também muito grandes, e isto é algo muito valioso para acrescentar à minha carreira e à minha experiência. Por estas coisas todas, eu vim viver para aqui. Se tens alguma questão, deixa aqui nos comentários. Se gostavas de saber mais sobre o que é viver no Dubai, deixa o comentário e sem dúvida eu vou fazer um vídeo sobre isso. Muito obrigado por teres assistido e até ao próximo vídeo. Adeus!